Olá, mulheres abençoadas! Estamos aqui com mais um podcast Reconectadas com Deus. E hoje estou recebendo uma amiga muito especial, né? Que aprova o Senhor hoje ser a data dela estar aqui conosco, transbordando em nossas vidas sobre justamente o tema escolhido para esse mês, para fecharmos 2025, que é a importância de uma vida com propósito, né? Porque não é só viver por viver, você precisa saber o teu propósito de vida. E neste dia, eu tenho certeza que através do testemunho dela, você vai descobrir o teu propósito de vida. Fica ligadinho aí, convida outras amigas. Obrigada, Tassi. Olá, mulheres lindas, maravilhosas. Eu, de fato, já vou começar dizendo, né, antes de qualquer coisa, que realmente Deus, ele prepara tudo. Ele prepara tudo, mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Eduarda Milanês. Trabalho com mulheres também. Foi através do meu trabalho que eu conheci Tassi, essa maravilhosa. E aí, não só através do trabalho, né, mas Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Eu acredito muito nisso. E o convite dela já tinha vindo antes, mas não era o tempo, né? Como ela mesma falou, apresentou muito bem isso, foi bem pautado a questão de que esse era o tempo, esse era o mês. E realmente faz todo sentido o porquê hoje deu tão certo. Não tivemos problema nenhum para marcar essa data de hoje, né, Tassi? Então, assim, foi fluindo bastante. Então, antes de qualquer coisa, como eu já falei, trabalho com mulheres, sou coach, mas eu posso dizer que hoje, nessa tarde, eu estou aqui apenas como filha, como amiga, como esposa, como uma mulher. Então, o que eu venho derramar, o que eu venho compartilhar com vocês, de fato, é algo mais para a gente mesmo, né? Compartilhar um pouco do que Deus vem fazendo na minha vida. Não tem nada a ver com status, não tem nada a ver com capa, com máscaras, né, com títulos, com cargos. É realmente falar da palavra, é transmitir para vocês o que é realmente viver com propósito. Então não é acaso, de forma alguma, essa data de hoje ter dado tão certo. Mês de dezembro, último mês do ano. Então eu tenho certeza que não só da minha parte, mas tantas outras mulheres conectadas e reconectadas em Deus vai derramar. E eu tenho certeza que o que eu puder, irei contribuir nesse podcast para a vida de muitas mulheres. Então, já sentiu quanto vai ser forte essa conexão do pai, né, da querida Eduarda com o pai? E um Salmos, eu quero ler os Salmos aqui, que foi o Salmos que eu abri quando eu abri a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus, né? Inclusive, eu estou inaugurando hoje a nossa Bíblia. Tá ali. Inaugurando hoje aqui no podcast, né? Então, Salmos 62, que diz aqui, ó. Exortação a que se confie somente em Deus. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Tenho certeza que tem muito a ver com tudo que a querida Eduarda está, né? Concluindo aí seu processo. E muitas vezes é desse jeito, gente. A gente tem que saber que a nossa esperança, nossa confiança exclusivamente está no Senhor, né, Eduarda? Deus levanta pessoas, claro, tem pessoas que são anjos em nossas vidas, tem pessoas que são resposta de Deus em nossas vidas, mas não é sobre as pessoas. É sobre o Deus que usa essas pessoas. É sobre o Deus que envia essas pessoas. É sobre o Deus, né, que se utiliza dessas pessoas para nos abençoar, para ser resposta dele nas nossas vidas. E é tão tremendo que muitas vezes você vê que essas pessoas não querem glória para ela. Porque elas estão muito atentas ao propósito.
pelo qual Deus está instruindo, né? Deus está mandando ela fazer determinada situação. Então, assim, elas estão muito sensíveis à voz do Senhor. E quando ela chega, Eduardo, eu estou aqui para te ajudar. Elas entendem que não é sobre elas, é sobre estarem sensível para Deus dizer assim, ó, é com você essa missão para ajudar minha filha. É com você essa missão para estender as mãos para minha filha, né? É com você essa missão. Não é outra pessoa, é com você. Agora, se você rejeitar a missão, rejeitar o propósito, eu levanto outro. Eu levanto outro. Porque o propósito do Senhor nunca jamais será frustrado, né, amiga? Mas eu entendo que é sobre isso mesmo. Confiar exclusivamente no Senhor, primeiramente, né, amiga? É verdade. E essa palavra foi muito propícia, né? Porque faz muito sentido. Quando eu recebi da segunda vez o convite de Tassi, vale muito ressaltar isso, que eu falei para ela, eu falei, Tassi, não é o tempo. Não é o tempo. E quando for o tempo, o Senhor, Ele irá me autorizar e eu irei falar. E hoje eu entendo o porquê daquele momento. E Deus, Ele tem trabalhado na minha vida, Tassi, de uma maneira muito singular. Então, assim, hoje, sexta-feira, como você sabe, dia 12, foi o meu testemunho no meu ministério. Então, é como eu falei lá, eu não fui testemunhar sobre a cura de uma doença, mas sobre um Deus que Ele existe e que Ele nunca me abandonou nesse processo. Para muitas pessoas que não sabem, eu vivenciei um câncer de mama. Terminei esse tratamento agora em agosto, né, a parte da quimioterapia. E 14 de outubro eu fiz a cirurgia da retirada e reconstruir a minha mama, né? É a mastectomia total bilateral. E aí eu fiz essa cirurgia. E, para a glória do Senhor, ontem, dia 14, fez exatamente 2 meses. Glória a Deus. Que eu fiz a minha cirurgia. Então, eu costumo dizer que durante toda a quimioterapia eu matei leões e ursos. Mas no dia da cirurgia, a gente matou Golias. Eita, Ele ficou lá. Então, assim, você vê, eu tô toda arrepiada, Tassi. coisa linda. Porque não é sobre doença. Quando a gente realmente está conectada com o céu, a gente percebe que não é sobre terra, mas é sobre céu. E é possível ser cristã, viver como um estilo de vida, né? Então, hoje eu não vim simplesmente testemunhar. Esse podcast não é sobre testemunho, não é sobre uma cura física, mas são tantas outras coisas. E Tassi, você falou a respeito de mulheres que vivem com propósito. Então, eu achei muito interessante, porque tem algumas mulheres que eu respeito, que eu admiro muito na Bíblia, e que eu sou apaixonada pelas histórias delas. E eu destaquei 7 características de 7 mulheres diferentes da Bíblia. E eu acho que vale muito falar sobre ela, porque com todas elas eu aprendi um pouco nesse processo, sabe? Então, não foi simplesmente uma célula que o Senhor foi lá e retirou do meu sangue, mas Ele trouxe uma nova vida, sabe? Dia 14 de outubro morreu a velha Eduarda. Dia 15 de outubro renasceu uma nova Eduarda. Então, assim, quando eu olho para essas mulheres da Bíblia, eu me vejo em cada uma delas, através desse processo. E todos os dias a gente se reconstrói, né? E foi muito interessante. De antemão já vou falando, se eu chorar, não liguem, tá? Porque não é fácil, né? É a gente viver um processo desse. E é como você falou, Tassi, não é sobre mim. É sobre o que Ele vem fazendo, não só em mim, mas através de mim, né? E é o que eu falei para Ele, Senhor, que seja primeiro em mim, que seja em mim,
e depois através de mim. Então, eu anotei alguns pontos, algumas características, e aí essas características que me fortaleceram, que me trouxe uma visão ampla e diferente do céu, do que é o reino. E aí, aqui está no topo da lista é Débora. Eita, Débora, uma mulher determinada. E eu coloquei para cada uma delas um tipo de característica. A maioria delas tem várias dessas características, mas eu precisei especificar uma para cada. E Débora, por que Débora? Porque Débora, na história da Bíblia, ela foi a única mulher juíza. Ela foi a única que se dispôs. E é necessário determinação para isso. Não tem como a gente enfrentar um mundo, um ambiente totalmente machista, né? Não é que a Bíblia é machista, mas o ser humano, ele, desde que mundo é mundo, não é porque está na Bíblia que a gente somos seres humanos falhos. Então, foi necessário determinação de Débora para ela aceitar aquela missão de salvar o seu povo, de estar à frente de batalha, né? Então, é muito louvável falar de Débora em um dia como esse, né? Um podcast assim, falando a respeito das mulheres que vivem com propósito, porque Débora, ela foi uma dessas mulheres, né? E o segundo ponto muito interessante é o posicionamento. É muito confortável quando a gente vive uma vida relapsa, digamos assim, cristã, aonde está confortável para mim e desconfortável para quem está ao meu redor, aonde eu não preciso fazer esforço para ser o que Cristo me criou para ser o que Deus me preparou para ser, né? Então é necessário um posicionamento. E eu não poderia deixar de citar Esther, né? Porque forte. Esther, quem é Esther? Por que eu preciso falar de Esther nesse podcast? Por um simples motivo. Como muitos conhecem a história de Esther, sabemos que antes de Esther, seu nome judeu era Radassa, a órfã, a estrangeira. E foi assim que eu cheguei aqui em Recife, né, Tassi? Você sabe um pouco da minha história. Você sabe que foi exatamente assim que eu cheguei, sem saber minhas origens, sem saber o quão preciosa eu era aos olhos do Pai. E foi necessário uma jornada, uma busca, uma caminhada, um reconectar com Deus, para que eu soubesse o meu lugar, para que eu soubesse o quão eu era importante aos olhos do Senhor, o quão preciosa eu era aos olhos dele. E esse posicionamento de filha foi necessário nascer em mim. Mas esse posicionamento, por incrível que pareça, mesmo depois de 4 anos e meio cristã, eu ainda não me sentia filha. Eu tinha um problema de paternidade. Meu Deus. Então, isso foi curado. Você entende que não tem a ver com câncer? Você entende que essa conversa não tem nada a ver com câncer, com doença física? Então, assim, quando eu olho para Esther, para a história de Esther, a gente vê essa mulher posicionada, né? Porque Esther, ela se posicionou como rainha. Ela foi escolhida como a rainha. Ela não precisou de tantos adereços para ser vista, para ser enxergada. Porque quando Mardoqueu enviou ela para o palácio, ela já chegou lá como filha. Ela já chegou posicionada como filha. Então a missão dela era proteger seu povo. Então imagine você, quantas mulheres aí fora que vivem dentro de uma igreja, mas elas não se posicionam como filhas, porque não conhecem, não sabem da sua singularidade, não entendem o porquê foram feitas. Quando a gente vai ler Gênesis, a gente percebe que nós mulheres fomos feitas de uma maneira muito especial, Tassi.
Nós somos uma arma secreta de Deus. Fazemos parte do plano da redenção. Senão Maria não teria dado à luz a Jesus Cristo. Então, Você entende? Então, vê quantas reconexões a gente está fazendo hoje através desse podcast. Então, não é sobre a Eduarda, não é sobre mim. Você entende? É sobre tudo que o Senhor vem ministrando nas nossas vidas. Você sabe disso, você conhece a minha história. Então, eu não podia deixar de falar. Eu fiquei, Senhor, eu vou falar de quê? É propósito, mas tem tantos temas, tantos assuntos que tem a ver com propósito. De que eu vou falar? E aí o Senhor me trouxe à memória. Você tem que falar de tudo que você aprendeu nesse processo. De tudo que você cresceu. Toda essa construção. Então, assim, no início do ano de 2025, eu recebi uma palavra de uma das minhas pastoras, onde ela falava assim: você ainda não está pronta para falar para mulheres, mas tem um mover que está para acontecer na sua vida. E esse mover vai gerar autoridade para você falar para essas mulheres. E você vai entender que não é sobre você. Você fez uma escolha. Porque eu, desde os meus 19 anos, mais ou menos, eu sempre disse, eu quero deixar um legado. Eu quero construir um legado. Mas eu falava isso na minha imaturidade, eu não imaginava o quão alto ia ser o preço. A responsabilidade, né? Então, assim, quando a gente fala sobre as coisas de Deus, a gente precisa ter, primeiramente, discernimento e, segundo, sabedoria. E aí, quando a gente se posiciona, a gente precisa se aprofundar na sabedoria. E aí eu vou para um terceiro ponto, uma terceira característica, e eu não poderia deixar de fora dessa lista Abigail. Abigail. Aprendi tanto com Abigail, tá? Assim, uma mulher casada com um homem tolo. Porque era o que ele era, um homem tolo. Nabal era muito tolo. Mas a gente... Agora um recado especial para as mulheres casadas. Agora eu posso falar. Tenho autoridade para falar sobre isso. Porque eu vivi isso dentro de casa. E a Abigail, ela nos ensina muito a respeito de sabedoria dentro de casa, como esposa. Porque ela poderia ter tido várias reações, né? Por ter um marido como ela tinha. E aí, quando teve toda aquela situação com os soldados de Davi, o que é que ela fez? Ela foi sábia. Não tem outras mulheres na Bíblia com sabedoria. A gente sabe que tem. Mas a Abigail, ela se destaca. Sabe? Essa estratégia do céu, da maneira como ela se posicionou. Ela não passou na frente do marido dela, ela não tirou a posição dele. Mas, infelizmente, por ele ser um homem tolo, ele não tinha atitudes e posicionamento de um sacerdote. Então, foi necessário entrar a sabedoria dela. Ela não tomou o lugar de sacerdócio dele, mas ela foi sábia. Porque é o que a palavra de Deus nos diz, que a gente precisa ser sábia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Infelizmente, a gente sabe como terminou essa história. Mas veja o que causou, o que trouxe de recompensa, né? Ela decretou. Quando a gente olha para o posicionamento de Abigail, ela decretou no céu o destino dela. Porque logo depois ela se tornou rainha. Você vê o que é a sabedoria, né? Então, preserva a vida. E trazendo para cá um pouco, né, me permita agora trazer um pouco para a nossa realidade de esposas. É importante a gente ter essa sabedoria. Porque a gente vive num mundo lá fora, Tassi, e que inclusive os próprios cristãos, eles vivem se moldando aos padrões do mundo. E o que mais a palavra de Deus fala, né? Paulo falou sobre isso em Romanos. Ele fala lá em Romanos que a gente não pode se moldar aos padrões desse mundo. Por que que ele fala isso? Porque Paulo, ele andou com Cristo. Paulo, ele entendeu na vivência, que privilégio ser discipulado por Jesus.
E ele entendeu na vivência com Cristo que depois que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não mais pertenço ao mundo, eu vivo nele, mas eu não pertenço a ele. Então eu entendo que eu não posso mais ser uma cristã vivendo os padrões de lá de fora. Eu não posso ser cristã me comportando como uma mulher comum, porque a partir do momento que eu me reconecto com ele, eu preciso me posicionar como filha. E uma filha, ela sabe o seu lugar. Uma filha, ela sabe que o jardim é o seu lugar de cuidado. E quem é o nosso jardineiro? É Jesus. Você entende? Então, isso é muito importante a gente saber, a gente entender, a gente compreender isso. E aí, Tassi, eu compreendi nesse processo doloroso, por sinal, né? Que as pessoas, o câncer, ele não é um bicho de 7 cabeças, como as pessoas costumam enfeitar, mas ele também não é romântico. E aí, eu vou fazer uma pergunta a você, Tassi, que eu já fiz para algumas pessoas e não souberam me responder. É possível tirar coisas boas de um câncer? O que é que você acha? Com certeza. E aí, é onde entra a quarta característica. É onde entra a quarta característica de uma mulher com propósito. É quando a gente faz a escolha. É o escolher. Eu escolho aprender. Eita. Faria aprendizado. Exatamente. Se vitimizar, não ficar ali naquela oração, aquela reclamação. Exatamente. Que revolta, mas entender que Deus tem um aprendizado com aquela situação, né, que Ele permitiu. Exatamente, Tassi. E aí, quando eu olho para essa questão de escolhas, tem uma mulher que ela pouco é falada nas igrejas. Pouco é falada entre as mulheres que ministram. Raabe. Eita, deixa eu tentar. As pessoas ignoram, de certo modo, Raabe, mas quem foi Raabe? Gente, Raabe, ela tá na linhagem, ela tá na história. Então, assim, as pessoas não entendem. É. Então, assim, quando eu olho para Raabe, eu tive que fazer uma escolha. O diagnóstico não foi fácil, mas eu precisei escolher. E aí Deus levantou uma pessoa e ela falou para mim assim, uma grande amiga do meu coração, e ela falou assim: não importa o resultado dos seus exames, mas o que vai determinar o seu resultado final é o seu posicionamento. E essa palavra, essa frase dela, ela caiu em um solo fértil, sabe? Então eu trouxe isso para o meu coração e eu falei: é sobre isso, Senhor. Tá doendo, mas eu vou enfrentar. Não é fácil. Bateu medo? Bastante. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal lindo, tenho um terceiro do coração. Então, não é fácil a gente receber um diagnóstico para o mundo de morte. Eu recebi um diagnóstico de morte. Então, a única coisa que vem na cabeça de uma mãe, meus filhos. E se? Aí vem o e se. E se? Mas aí, quando a gente, de fato, está vivendo no propósito do Senhor, quando a gente está conectado com o Senhor, Ele vai nos mostrando o que realmente eu preciso fazer durante o processo. E a primeira coisa que eu tive que fazer foi escolher. Escolher não ficar no lugar de vítima. Eu tive que escolher não ficar ouvindo as coisas que o mundo ia lançar. Primeira coisa que eu escolhi, não expor o meu processo nas redes sociais, você sabe disso. Eu passei quase 7 meses sem aparecer no meu Instagram. Acredito que passei uns 2 meses com ele desativado por questão de propósito espiritual.
E aí eu aproveitei todo esse processo realmente para me aprofundar. E aí foi quando eu entrei na linhagem da reconexão. Você vê o quanto tem a ver, né? Não foi nada combinado, eu realmente não sabia qual era o tema, mas quando eu falei para ela, eu falei, Tassi, agora tá explicado por que tinha que ser para esse tempo, que tinha que ser para agora. Há 2 meses e meio atrás, quando eu fui convidada, eu não estava com a mesma percepção que hoje. Eu ainda não tinha aprendido a lição completa do processo. Então, a gente precisa estar atenta a isso. E eu lembro que quando eu falei com Tassi, e aí eu falei, Tassi, infelizmente, foi bem interessante. Na minha igreja tem as quintas-feiras, que são as noites do Espírito Santo. É um culto diferente, onde a gente é livre, onde quem ministra lá aquele culto é o Espírito Santo. E aí naquela noite, eu entrei ali com o coração apertado sobre tantas situações, e eu perguntei para o Senhor assim, Senhor, por que eu? Por que tudo ao mesmo tempo? Por que tantas situações? E eu fiquei lá no meu cantinho. E na hora da barreira profética, Deus usou uma irmã. E ela chegou para mim e o Senhor falou muito pontual para mim. Muito pontual. Não é o tempo. Ainda não é o tempo de você aparecer. E aí só vinha você na minha mente. Jesus, é o podcast. Será, Senhor? E aí a gente sabe que aquele... Exatamente. E a gente sabe que aquele não ia ser um podcast comum. Tinha outras coisas que estavam junto, que iria abranger vários outros temas, né? E o Senhor falou ainda mais. Quando for o tempo, eu, Senhor, irei te mostrar. Eu ainda estou te habilitando. E para te mostrar que sou eu falando contigo, você entrou aqui hoje dizendo no teu coração, por que eu? Por que tudo ao mesmo tempo? Mas eu não deixa, o Senhor não deixa, entende? E a gente precisa estar sensível à voz dele. Então assim, quando eu escutei isso, eu fiquei no meu coração, Senhor, será que é sobre isso? E aí o Senhor falou, eu ainda estou te habilitando. Eu ainda estou te preparando. E aí naquele momento eu entendi, não é o tempo de falar ainda. Porque não é sobre mim. Se eu for falar agora, eu vou falar sobre Eduarda. Eu não tinha habilidades há 2 meses e meio atrás para falar sobre o que eu estou falando hoje. Então, Deus prepara os tempos e as estações. E ali está assim. Quando eu mandei aquela mensagem para você, eu cheguei para o meu esposo e eu falei, amor, eu vou precisar cancelar o podcast. Eu vou mandar mensagem. Aí ele, e tá assim. Eu fiz, amor, se ela estiver conectada no mesmo espírito, ela vai entender o porquê que eu vou cancelar. E assim eu fiz. Eu realmente mandei uma mensagem para ela, e aí ela foi bem interessante, sabe? Eu tô falando agora para você. Eu queria te falar isso pessoalmente. Eu lembro que a gente estava em viagem e aí eu olhei para ele. Ela colocou assim para mim: não tem problema, minha querida. E embaixo ela colocou: é lindo a sua obediência a Deus. Você lembra que você falou isso? Não. Você escreveu isso. Só que quando eu li isso, eu não tomei como elogio. E aquilo me machucou profundamente. Eu olhei para o meu esposo e eu falei, é lindo porque não é ela. Não é ela que está renunciando. Eu falei isso para o meu esposo. Porque no mundo espiritual, Tassi, a olho humano, foi só mais um momento que eu deixei passar. Mas também a gente sabe o quanto eu venho me preparando profissionalmente para participar de alguns podcasts. E aí eu tive que compreender e entender o meu processo, que não era sobre mim. Então nada do que eu tinha aprendido, nada do que eu tinha estudado ia valer a pena, ou era sobre isso que eu ia falar. Não era para aquele tempo que Deus estava me preparando ou me levantando. Então quando eu li aquela sua mensagem, eu falei, ela não tem noção.
sabe? E aí eu lembro, naquele momento que eu li aquilo que você disse, eu lembrei do que o Senhor complementou na noite anterior, dizendo: você escolheu carregar o peso da glória. Então a gente precisa saber o que a gente escolhe. A gente precisa saber o que a gente ora para o Senhor, porque Ele não esquece das nossas orações. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a me construir no Senhor de uma maneira mais assim, digamos que eu comecei a ser intencional. Aquela palavra que você escreveu ali, ela virou uma chave em mim. Ela não foi simplesmente uma forma de eu olhar e dizer: não é só sobre isso, tem muito mais. Eu não só desmarquei um podcast, eu renunciei a algo que eu estava esperando. Eu abri mão de uma vontade minha. Não era sobre Porque não era sobre mim. Entende? Então, quando a gente começa a olhar essas coisas, Tassi, eu me lembro de um outro ponto. De que uma mulher que vive com propósito, ela precisa ter uma outra característica, que é a resiliência. Eita, Glória! É necessário ser resiliente. É necessário ter resiliência. E eu não poderia deixar de falar de Ruth. Meu Deus, né? A gente vai para Ruth e a gente vê o que Ruth viveu, né? Mas o que mais chama atenção na história de Ruth é a decisão que ela tomou quando ela ficou viúva. Naquela época, as mulheres, quando ficavam viúva, podiam voltar para os seus pais. Né? Era uma tradição. Então, assim, Ruth, ela não tinha obrigação nenhuma de seguir Noemi. Uma moabita, né? Como muitos conhecem a história dela, uma mulher que ela foi ofertada desde criança para o deus Baal, e aí ela simplesmente se apaixonou, né, por um dos filhos de Noemi. E a gente sabe a história, para quem já leu, a gente sabe que quando ela ficou viúva, de fato, ela precisou fazer uma escolha, tomar uma decisão. E foi lindo de ver nessa questão da resiliência dela, porque ela foi viver com a cultura de Noemi. Né? Era uma mulher que ela acreditava em deuses pagãos, e de repente foi apresentado para ela o Deus de Israel, né? O Deus que tudo pode, o Deus que não se vê, né? Como está na Bíblia, né? Tem alguns filmes que retratam de forma bem lúdica, que ela perguntava, né, ao seu marido nos filmes. É uma forma representativa da gente compreender melhor essa linguagem. E ela pergunta: que Deus é esse que a gente não vê, que a gente não sente? Mas é muito interessante que quando ela se mudou com Noemi, ela teve a resiliência, sabe? Ela foi resiliente em vários ângulos da vida, mas em especial, que muito me admira, tá, assim, é o fato de eu ter olhado para a história de Ruth e a gente vê como ela se posicionou em estar ali ao lado da sogra, em ir para o campo, né? Porque ela vivia dentro de um palácio, ela tinha todo um cuidado, ela tomava banho de sais e ela de repente está no campo, trabalhando com os escravos da época, né? E ser vista por Boaz. Se não fosse a resiliência dela em um momento tão crítico, ela não teria conhecido Boaz da vida dela. Então, isso é um outro ponto muito importante que foi construído dentro de mim, sabe? Nesse processo, a questão da resiliência. Porque eu vou dizer para vocês, gente, viver um processo de quimioterapia não é fácil. Teve vários dias que eu desejei não entrar naquele hospital. Vários dias. Tinha noites, madrugadas. É necessário, mesmo tendo todo um acompanhamento, mas era necessário que eu chegasse lá bem de madrugada, para que eu fosse uma das primeiras a ser atendida, do contrário, eu seria uma das últimas a sair de lá. Então, foi um preço muito alto que não só eu, mas o meu esposo pagou comigo. Ele suga, sabe, as nossas energias. Então, é necessário. A gente precisa forjar essa resiliência nesse tempo.
Então, são as características realmente de uma mulher que vive com propósito, é saber esses pontos. E ser resiliente é uma escolha também. A gente precisa ter a escolha, porque quando a gente começa a entender o que Deus está fazendo na nossa vida, quando a gente começa a entender o que Ele quer através de nós, muitas vezes a gente está passando por alguma situação e aí a gente olha e fala assim, por quê? Mas a pergunta não é por quê, Tassi, é para que eu estou passando. Qual a finalidade da situação? Então, muita gente, foi muito engraçado porque muitas mulheres da minha igreja, uma das esposas de um dos nossos pastores, ela chegou, olhou para mim, ela falou, não acredito que você está vivendo um processo desse, está mais plena do que eu. E eu dava risada dessas coisas, porque não era sobre mim, é o Espírito Santo do Senhor. Você entende? Então, isso tudo é construído dentro de um processo quando você escolhe crescer com esse processo. Eu lembro que eu recebi uma palavra da minha pastora no início do tratamento e ela estava em uma conferência em Santa Catarina e ela disse que viu uma bijuteria com várias pedrinhas coloridas. E aí ela falou assim, ela disse que o Espírito Santo bradou ao coração dela, que assim como aquelas pedras, eu não iria perder o meu brilho durante o processo. E toda a minha igreja orou sobre isso na minha vida, declararam e profetizaram, e de fato eu não perdi o brilho, porque todas as vezes que você me viu, você viu como eu estava. E eu não estava romantizando não, tá, gente? Ela sabe disso. Árvore plantada junto a ribeiro. Acabou. Eu estava tomando direto da fonte. Eu estava bebendo direto da fonte. Porque eu escolhi viver. Não murcha, entende? E teve muitos dias maus. Teve muitos, Tassi. Mas eu escolhi olhar para o alvo. Eu cheguei para minha pastora e eu falei, eu sei que a doença ela existe, mas eu escolho olhar para o alvo. Eu escolho seguir olhando para Cristo. E todas as situações que aconteceram, eu acredito que dentro de todo esse processo, uma das situações que aconteceu, que forjou de fato a minha resiliência, a minha fé, a minha persistência, foi quando eu tive uma febre infecciosa. Na mudança de protocolo da minha medicação, por volta de junho, mais ou menos, naquele evento que a gente foi, esse evento, você viu que eu estava sem máscara e tudo mais, mas a gente sabe que aquele evento também abriu muitos leques na nossa mente, então a gente sabe que nós cristãos, a gente sofre muitos ataques. Então não foi só uma questão de físico, biológico, uma questão de baixa de imunidade, mas também foi espiritual. E aí, eu lembro que eu costumo até dizer que o Senhor permitiu eu passar por todas as fases do câncer, para que eu trouxesse a experiência e dizer isso aqui, tudo isso aqui eu vivi. E aí foi muito sem sentido aquela febre. Mas quando eu cheguei, eu me debatia, Tassi. Só bastou simplesmente Tibério sair de dentro de casa e eu comecei a me debater de frio. E quando eu aferi, eu estava com 40 graus de febre. Eu nunca na minha vida inteira tive 40 graus de febre. E aí eu comecei a declarar: o sangue de Jesus flui sobre as minhas veias. Eu sou sarada e curada. Tu não vai roubar de mim, diabo, a visão que eu tenho sobre a minha cura. Essa febre é as minhas células se restabelecendo. E eu comecei a declarar isso, Tassi. Eu me tremia inteira, eu me debatia, eu fui para o meu quarto, fiquei debaixo de 3 lençóis, me debatendo e declarando que eu não acreditava nos sofismas dele, que eu não acreditava nas mentiras dele, que eu era sarada e curada. E isso não, e eu comecei a falar mesmo. Não importa o cenário. Não importa. E agora eu falo para vocês, mulheres. Não importa o cenário que vocês se encontram. Vocês precisam aprender
que foi a palavra que eu recebi. Ezequiel 37, verso 4. Quando o Senhor levou o espírito dele àquele meio daquele vale, ele falou: profetiza, filho do homem. Então eu entendi isso desde o início, que existiam situações na minha vida que eu precisava de alguém falando e declarando sobre mim. Mas naquele momento eu entendi que o poder e a autoridade de declarar e de profetizar estava na minha boca. E eu tive que me posicionar. Eu precisei me posicionar. E assim eu fiz. E quando eu cheguei no hospital, Tassi, a notícia foi clara. Você está com neutropia, que popularmente falando é uma febre infecciosa que só quem passa por processo de quimioterapia tem essa febre. E aí, nisso, quando ela falou, a médica da emergência do hospital falou, imediatamente eu falei: está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus, ele flui sobre as minhas veias e eu não aceito as mentiras do inferno sobre a minha vida. Eu estava tremendo de frio, eu não aguentava ficar em pé. E aí eu fiquei quase 4 horas dentro do hospital, fiz todos os exames e no final não deu nada. E eu falei: eu não aceito, eu não recebo, porque foi decretado no céu, Tassi, a cura sobre a minha vida. O Senhor havia dito que não seria para a morte, então eu sabia que os ataques iriam vir. Isso é um fato. Então, quando eu olho para toda a minha vida, tudo que eu venho vivendo no ano de 2025, e aí eu lembrei de uma outra mulher maravilhosa, que essa eu acho que você também é apaixonada por ela, né? Essa persistência dela de não desistir, de ir até o fim, de estar lá mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Quantos anos Ana subiu o monte? Minha amiga. Quantos anos Ana subiu aquele monte? Sem ver, sem sentir. Até que um dia foi feita uma oração diferente. Até que um dia ela se posicionou de forma diferente, a tal ponto que ela estava tão quebrantada em seu espírito que o profeta pensou que ela estava embriagada. E não era sobre bebida, era o seu espírito que estava realmente embriagado, né? Ela estava quebrantada porque ela naquele dia, ela fez uma oração diferente. Gente, é muito diferente eu pedir ao Senhor. E outra coisa muito diferente é eu falar: Senhor, eu preciso disso, mas eis-me aqui. Constrói em mim. Porque foi isso que Ana fez. Ela se disponibilizou. Deus sabia. Ela não imaginava, mas Deus sabia que precisaria lá na frente de um profeta para aquele lugar. Que iria precisar de um profeta. Então, o que é que aconteceu? Ana fez uma oração sincera ao Senhor. E naquele dia a oração dela foi escutada. Então, essa persistência. Nesse dia, eu lembro que eu passei por outras situações onde eu senti vontade de desistir do tratamento. E eu tinha escutado isso no início, Tassi, que eu iria sentir vontade de desistir, que muitas pessoas desistem do tratamento, mas é pior. Então, quando eu olho para tudo que o Senhor estava construindo na minha vida, para tudo que Ele estava fazendo na minha vida, eu sabia que eu não podia desistir, porque não era só um tratamento físico que eu estava vivendo durante aquele processo de quimioterapia, mas era uma construção de dentro para fora. Então, nesse processo todo, eu fui não só reconectada com o Senhor, mas os fragmentos de uma família distorcida, deturpada, de um padrão de sociedade que tinha sido implantado na minha mente, na minha vida, no meu num campo de visão, tudo isso estava sendo desconstruído através da palavra do Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor ele nos chama várias e várias e várias vezes e a gente não escuta.
E às vezes é necessário ele desacelerar a gente, para que a gente escute ele. Porque não é que a voz do Senhor não está audível. É a gente que vai se afastando. E a gente, quando menos espera, a gente está distante ao ponto de não ouvi-lo. E aí a gente fala: ah, mas o Senhor não me escuta. É a gente que não escuta ele, ou é ele que não nos escuta, ou a gente que não escuta ele. Porque o Senhor, ele está o tempo inteiro nos falando. Ele fala numa flor, ele fala em uma árvore, ele fala através de um anúncio de televisão, ele usa seus meios. Então, é uma escolha minha estar próximo dele para que eu o escute, ou é uma escolha minha viver ao meu bel prazer. Então, é uma coisa que a gente consegue hoje. Eu vou falar por mim, Tassi. A questão de quando eu entendi que eu precisava persistir nesse tratamento, que eu precisava persistir no processo e que eu sabia que ia passar. As estações, elas mudam de qualquer forma. Exatamente. Então, quando eu entendi isso e quando eu compreendi para que eu estava vivendo tudo isso, eu simplesmente entrei em um outro nível. Entrei em uma outra característica que eu compreendo que toda mulher que vive com propósito, ela precisa ter, que é a maturidade. A mulher que vive com propósito, ela precisa ser madura. Porque a gente está em uma era onde tem muita mulher mimizenta. É até uma fala da minha pastora. Exatamente, são muitas coisas. Exatamente, e pode ter continuação, né? Que aí foi uma coisa que realmente a minha pastora, ela citou isso no dia do meu testemunho, a questão de ser mimizenta. Então, simplesmente eu entendi que eu não podia mais estar nesse lugar de vítima, eu não podia mais estar me vitimizando, mimizando, né? Como a gente fala de forma popular. Por quê? Por um motivo. Eu precisava entender o porquê que eu estava passando por esse propósito, para que eu estava vivendo isso. E quando eu cheguei a esse entendimento, eu não me considero uma mulher 100% madura, porque todos nós, seres humanos, vivemos em construção. Então, a gente todos os dias aprende um pouco. Todos os dias. E uma mulher que me chamou muita atenção nessa questão de maturidade por N situações, várias situações na Bíblia, e que ela, apesar de ser falada muito em Atos, ela é pouco falada nas igrejas também, é Priscila. Priscila, ela foi uma mulher madura em várias ocasiões. Naquela época de Paulo, você sabe quantos ataques os cristãos estavam sofrendo. E principalmente aqueles seguidores de Paulo que começou a andar com Paulo, começou a sofrer vários ataques, passaram por inúmeras situações. Então, eu fecho, né, as 7 características da mulher que vive com propósito, falando de Priscila. Por quê? Porque ela realmente tinha cenários desfavoráveis, eles viviam construindo tendas, levantando tendas, eles estavam sempre em viagens. Então, não é fácil para uma mulher estar acompanhando o seu marido, estar em determinadas situações e estar nesse lugar de maturidade, porque quando a gente chega nesse nível de maturidade, Tassi, é porque a gente já passou pelos outros pontos. A gente teve que aprender a ser determinada, resiliente, a gente teve que aprender a fazer escolhas, teve que ser persistente. Então, quando a gente começa a observar tudo isso, a gente olha para trás e a gente percebe que houve uma construção. Então, eu entendi em todo esse processo que é necessário nós mulheres, e eu falo isso com muito temor. Nós mulheres, a gente é um ponto muito crucial na sociedade. Então, quando a gente sabe o nosso valor, quando a gente sabe o porquê fomos criadas, quando a gente entende para que a gente está sendo preparada, nenhuma mulher, Tassi, nenhuma mulher
passa por determinadas situações no seu casamento, na sua maternidade, na sua área profissional, dentro do seu ministério, por acaso. Tudo é construção e tem um porquê. Então, hoje eu posso dizer que eu fui reconstruída e reconectada nesse processo, na minha maternidade, na minha feminilidade, na minha área matrimonial como esposa. Então, como filha, que é o mais importante, sabe? A gente precisa compreender o para quê. Eu fui criada para quê? Eu fui criada para servir ao Senhor. Então, se eu puder fechar, né, essa conversa nossa, que eu acredito que terá outras oportunidades de outros bate-papo, no que eu puder contribuir, porque é sobre a minha história, né? É diferente quando a gente vive, Tassi, e a gente escolhe aprender com o que a gente viveu. A gente escolhe aprender com esse processo. Então, eu olho para toda essa situação e eu entendo que, sem o Senhor me sustentando, eu não teria chegado até aqui. Eu compreendi que durante toda essa trajetória, todas as palavras proferidas, eu tinha toda uma comunidade de joelhos pela minha vida. E eu sou muito grata aos meus pastores por isso. Porque não foi só a minha casa que se levantou. De forma espiritual, tinha anjos batalhando. E teve momentos que eu precisei viver isso no secreto, teve momentos que eu precisei viver isso isolada, e teve momentos que eu precisei simplesmente viver comigo mesmo, tudo aquilo, porque era só eu e Deus, era sobre eu e Ele. E hoje, quando eu olho para tudo que eu vivi, eu entendo por quê. Tá aqui hoje diante de você me faz entender muitos processos. Tá aqui diante de você, tá se falando tudo isso, me faz compreender o porquê. Tantas situações, tantos cenários desfavoráveis, né? Então, assim, se eu puder fechar deixando algo para que vocês reflitam, para que você reflita, Tassi, porque o ano ainda não acabou. Então, se eu puder exemplificar, mas principalmente fixar mesmo na mente de vocês a questão da nossa fé, né? Porque é impossível a gente se conectar ou se reconectar com o Senhor sem crer nisso. É necessário crer. Então, para que vocês compreendam que eu vivi 100% na fé todo esse processo. Em dezembro de 2024, nós do nosso ministério recebemos uma palavra profética para o ano de 2025. E essa palavra foi o ano de extraordinário. Aos olhos humanos, o que foi que eu vivi de extraordinário? Então, só para vocês terem noção. Então, para que a gente possa fechar, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque não importa o cenário, não importa as circunstâncias, não importa se vocês não estão vendo. Vocês precisam crer que existe um Deus, que Ele é vivo, que a sua palavra ela é eficaz e que Ele não muda. O Senhor, Ele nunca mudou, Ele jamais vai mudar. E quando Ele libera uma palavra sobre a nossa vida, não importa o tempo, vai acontecer. Vai acontecer. Então, aos olhos humanos, eu não vivi um ano de extraordinário, mas foi o que aconteceu. E quando eu entendi isso, Tassi, foi quando eu cheguei num nível de entendimento do porquê que eu passei por todo esse processo. Então, eu espero verdadeiramente que vocês tenham anotado todos os 7 pontos, todas as 7 características, né, de uma mulher com propósito. E aí, eu fecho dizendo a vocês, de verdade, se permitam se aprofundar, se reconectar com o Senhor, para que vocês vivam verdadeiramente o propósito que Ele determinou sobre a sua vida. Meu Deus, estou aqui maravilhada, gente. Você entende o que é uma vida com propósito? Você vê a profundidade. É uma fonte a jorrar. Então, mais que queira parar, mas não consegue, porque uma fonte que jorra. Então,
como resumir, né, todo esse propósito de meses de processo da querida Eduarda em minutos para um podcast, né, amiga? Então, você vê a profundidade do que você vivenciou, da experiência, do quanto você entregou aqui nas nossas vidas, derramou em nossas vidas, através das mulheres da Bíblia também, né? Então, realmente, é como Maria falou, né? Se eu não estou entendendo como é que eu vou gerar, sou noiva prometida, não conheço ainda, né? Não coabitei ainda com meu noivo, como é que vai ser isso? O anjo salda Maria ali, Maria jovem, mas apesar da pouca fé dela, aliás, da pouca idade dela, ela tinha maturidade para reconhecer a voz do Senhor, né? Processo. E ela não se preocupou com o que ia ser depois daquela a sua resposta, se disponibilizar ali, né? Eu achei muito lindo. Quando você estava falando aí, eu estava lembrando de Maria. E Deus falou assim comigo: olha, não é sobre idade, é sobre realmente a maturidade, sobre a resiliência, sobre vida com Deus, sobre propósito. E Maria entendeu isso. O que é que Maria fez? Senhor, cumpra-se minha tua vontade. E o anjo falou: para Deus, nada é impossível, né? Lucas 1,37. Né? A gente conhece tanto esse versículo, né? Mas muitas vezes de forma isolada e fora do texto, realmente, do propósito para o qual ele, né, foi liberado aqui para a vida de Maria. Para Deus nada é impossível. E no 38 ela diz: disse então Maria: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo assentou-se dela. Então, quantas vezes eu acredito que a nossa querida Eduarda, não foi o que aconteceu com a Eduarda, né? Senhor, eis-me aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Senhor, eis-me aqui a tua serva, tá doendo, não estou entendendo, não sei a finalidade ainda, mas eis aqui a tua serva, Senhor. Então, assim, palavras que muitas vezes, né, não é para nos confundir, mas é justamente para trazer um norte do propósito para nossas vidas, né? Então, louvo a Deus pela tua vida, amiga. Muito obrigada pela sua participação no podcast. Não tenho palavras para agradecer. Obrigada. Meu Deus. Uma fonte a jorrar aqui em nossas vidas. E a palavra é gratidão. Eu quero que você pegue ali o seu presente que está ali, ó, pronto. Desde o primeiro convite aqui no podcast, né? Vamos abrir aqui no ao vivo seu presente. E tenho certeza que o dia era esse mesmo, né? Para você receber esse presente como forma de profética para a tua vida, tudo que você passou. E eu disse: não, tem que abrir esse presente aqui no podcast ao vivo para ela. Então abre aí, compartilha com as pessoas, os telespectadores aí. Minha gente, que chique, que lindo. É profético. É profética essa placa hoje pra ela, viu, gente? É Pronta profético. mais 2 vezes. Caramba, tinha que ser hoje, Tassi. Ai, meu Deus, coisa linda. Caramba! Nossa, gente, o que é isso? Meu Deus! Leia aí, amada, leia aí. Caramba! Homenagem a uma guerreira mais que vencedora em Cristo Jesus. Querida Eduarda Milanês, hoje celebramos muito mais do que a superação de uma doença. Celebramos a sua fé, força, coragem e a imensurável vontade de viver de uma mulher extraordinária. Ai, tu vai fazer eu chorar. Mas eu pra casa. Você enfrentou um dos maiores desafios que a vida pode impor e o fez com dignidade, fé, esperança e resiliência. O câncer tentou silenciar sua voz, apagar sua luz. Foi você quem o venceu com muita fé em Deus, com cada sorriso que resistiu à dor, com cada passo que desafiou o medo, com cada dia em que escolheu continuar. Sua história é uma inspiração e exemplo de superação para nós. Seu exemplo fortalece, você é símbolo de resistência, de amor próprio, de esperança para todos que caminham por essa jornada. Hoje te aplaudimos de pé, não apenas por ter vencido o câncer, mas por nunca ter deixado de ser você,
uma mulher forte, linda, guerreira e extraordinária. És uma águia. És uma águia admirável, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:31. Receba esta singela homenagem do nosso podcast Reconectadas com Deus. Com todo o meu carinho e admiração, missionária Tassiane, do podcast Reconectadas com Deus. Meu Deus! Meu Deus, estou muito emocionada, porque, Muito lindo. meu Deus, eu não esperava, né, que tinha que colocar todas essas palavras aí, né? Não. Mais 2 vezes tá pronto. E eu não esperava. Como você conseguiu essas fotos? Eu não lembro de ter mandado elas para você. Ai, meu Deus. Há 2 meses atrás, gente, estava preparada aí essa placa para ela. E casou perfeito, né? Fiquei até emocionada, porque Deus, ele prepara tudo, né, amiga? E eu disse, olha, a menina da gráfica, eu disse, ela não conseguiu vir, passou mal. Aí depois a gente remarcou. Você não teve autorização do Senhor pra vir. Eu disse, ela, não. E quando foi hoje, eu disse, meu Deus, essa placa tá assim, eu fiquei procurando, mexendo tudo lá no guarda-roupa, lá na mesa. Eu disse, meu Deus, onde é que tá a placa de Eduarda, da Duda? Querido, meu Deus, cadê a placa? Cadê a placa de Duda? E aí o Espírito Santo me fez lembrar. Você deixou lá na gráfica, filha. Você lembra que ela foi te entregar? Eu disse, você disse que não precisava, deixava lá. Aí eu liguei pra ela na mesma hora. Eu disse, minha amada, a placa que eu mandei fazer há 2 meses atrás pra minha convidada do podcast tá aí, por favor. Que eu preciso agora de tarde, que ela vai estar sendo entrevistada agora. Então, assim, amiga, resumiu muito do que você vivenciou, né? Do que você estendeu aqui pra gente, né? Então, realmente, foram as palavras de coração, né, da alma, e já estava registrado nos céus esse dia, registrado no céu esse seu presente profético, essa placa profética para você. E tira uma foto para mandar para mim depois, porque eu nem lembro o que está escrito, ficou muito lindo. Muito lindas as fotos. Então, assim, tá com seus pastores aí, com seu esposo, né? O evento que a gente teve lá com Verdade. inteligência emocional, né? Então, tem outras fotos aí que eu peguei com seus filhos. Receba aí, né? E eu tô muito feliz, muito emocionada, muito maravilhada, porque não poderia resumir da melhor forma, né? Essa placa aí, esse presente. Essa placa. Não ia fazer sentido eu receber essa placa 2 meses e meio atrás. Não faria sentido. Falou da resistência, de você É. não silenciar, teu brilho. Meu Deus, que Incrível como o céu, ele prepara tudo. É. Porque ela não sabia da história do brilho, que eu não perderia meu... Ela não sabia. Então, assim, eu tô impactada com as palavras. Porque tudo que você falou são palavras que foram liberadas no processo. coisa. Você entende? Então, assim, eu realmente estou impactada, sou imensamente grata de todo o meu coração. Quero agradecer em público, deixar registrado, me permita, ao meu esposo Tibério. Quero agradecer ao Senhor pela vida do meu esposo, da minha filha Eisa, do meu filho Pedro e do meu outro filho, um presente do Senhor na minha vida, Sócrates. Não tinha como eu não falar sobre a minha família, também a questão do meu ministério. Eu acho que eu fiquei apaixonada se eu botar a foto dos meus pastores aqui. Vou mandar para ela. Então, assim, o meu ministério, ele me sustentou em oração. Então, de verdade, amiga, eu acho que eu guardei as lágrimas pro final. Deus é muito bom. Parabéns. Muito obrigada de coração. Obrigada de verdade. Querida Eduarda, deixa aí tuas redes sociais, né? Leva um abraço carinhoso aí pros seus pastores, tenho muita admiração, né? Ali a gente acompanhando um pouco dos bastidores, né? Muitas pessoas só conhecem o palco, mas não sabem os bastidores, né, amado? Então aí vocês sempre falando a presença, né? Tão presente aí dos seus pastores. Manda um abraço para eles, porque isso é fundamental, né? Para você superar e estar aqui conosco, testemunhando nesse ano 2025 sua vitória, que é a nossa vitória, né, amada?
Palavra de Deus diz: chorar com que chore, se alegram. E a sua vitória é a nossa vitória. Não? Deixa aí tuas redes sociais para o pessoal te achar e também acompanhar um pouco dessa trajetória que você sempre está postando lá, né? Abençoando nossas vidas. É verdade. O meu Instagram é Eduarda Milanês Coach. E eu agora estou dando uma reformulada lá, porque agora eu realmente vou viver o meu propósito também dentro das redes sociais. Hoje é um meio de canal que eu realmente utilizo e aos poucos vou começar a liberar. Já tem algumas coisas lá, teve uma live sobre Outubro Rosa. Então, aos poucos vocês vão me acompanhando e terá muito mais novidade agora em janeiro de 2026. Um grande abraço, que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. E não esquece, a reconexão com o Pai começa de dentro para fora. Então, gente, ficamos por aqui. Meu Deus, estou muito emocionada ainda, maravilhada com tudo que a gente recebeu aqui da presença de Deus através da vida da Eduarda, né, minha amiga. Que Deus continue fortalecendo você, amiga, nesse propósito, sua missão, né? Lindo, né? A história é linda de superação. E que vocês possam ter sido tremendamente edificadas, né? Com certeza. Compartilhe com outras mulheres, porque hoje a gente falou muito mais do que uma cura. A gente falou de propósito de vida, legado. E isso ninguém pode tirar de ninguém, né? De nenhuma vida que a gente deixa o legado. Então, fiquem na paz e até o nosso próximo podcast Reconectadas com Deus, porque ainda temos mais até encerrar o ano 2025. Tem muitas emoções ainda. Deus abençoe. Beijo grande.